Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Reverendas irmãs, caríssimos irmãos, celebramos hoje, por graça de Deus, com grande alegria, a festa de São Timóteo, bispo e mártir. Todos nós conhecemos a São Timóteo da Sagrada Escritura. Sabemos que ele foi o fiel discípulo e companheiro de São Paulo, apóstolo. Inclusive, o apóstolo São Paulo dirigiu a São Timóteo, seu discípulo, mais de 2 cartas, ou melhor, essas 2 cartas justamente lhe ensinando o caminho da virtude, o caminho de se fazer a vontade de Deus como perfeito pastor da Santa Igreja. E é justamente pelas epístolas que São Paulo escreveu para São Timóteo que podemos certamente pegar, juntamente com os exemplos da vida deste santo, alguns exemplos para todos nós praticarmos e vivermos com piedade e devoção. Quando nós celebramos a São Timóteo, devemos primeiramente pensar o grande sacrifício que ele fez para seguir a nosso Senhor. Ele era de uma família de judeus e pagãos. Primeiramente, o seu pai era pagão, não era cristão, não era convertido, ao passo que sua mãe era judia. Mas quando o apóstolo São Paulo viajou para aquela região da Ásia Menor, onde vivia São Timóteo, e começou a pregar o evangelho aí, a mãe de São Timóteo, Eunice, e o próprio Timóteo abraçaram a fé cristã. E São Timóteo, de tal modo, abraçou a fé com tal ardor, que quando São Paulo fez uma segunda visita àquela igreja da Ásia Menor, aquela igreja da Listra, encontrou a São Timóteo com tanta virtude, com tanta santidade, que quis que ele fosse seu discípulo e companheiro na difícil missão de pregar o Evangelho, a palavra da salvação. Deste modo, São Timóteo renunciou à sua vida naquela cidade e buscou então se fazer discípulo de São Paulo. E com tanto empenho, com tanto ardor, ele buscou imitar o exemplo de São Paulo, do qual era acompanhante, que se fez inclusive muitas vezes mensageiro do apóstolo São Paulo, indo visitar o apóstolo muitas vezes na prisão, para levar para as igrejas a mensagem de São Paulo, portanto, o testemunho de fé e o testemunho do Evangelho. E justamente nós podemos também ver no apóstolo São Paulo que ele dirigiu mensagens muito importantes para São Timóteo, que todos nós podemos pegar para nós, como se o apóstolo estivesse falando para nós, e buscar aplicar também para a nossa vida. A primeira e mais importante das mensagens de São Paulo para São Timóteo: Opus fac evangeliste, faze obra de evangelista. Portanto, todos nós temos igualmente essa obrigação, sermos verdadeiros evangelistas, de modo que seja pela nossa pregação, seja pela nossa vida, demos um testemunho do Santo Evangelho, do modo que a nossa própria vida possa ser um apostolado. Inclusive, a segunda mensagem que São Paulo dirige a São Timóteo é especificando como deve ser feita a pregação do Evangelho, a tempo e contratempo. Portanto, seja numa situação que é propícia, seja no meio da nossa família, seja até mesmo nas ocasiões aparentemente inconvenientes, temos obrigação de fazer apostolado. Temos obrigação de buscar trazer as almas para nosso Senhor, de modo que elas possam se converter, abraçar a verdadeira fé e encontrar a verdadeira felicidade em nosso Senhor Jesus Cristo. Igualmente, esse testemunho de São Paulo foi tão verdadeiro que se diz que o capítulo 2 do livro do Apocalipse, quando fala do anjo da igreja de Éfeso, está na verdade se referindo a São Timóteo, que era bispo daquela cidade, que foi bispo de Éfeso. E se diz nesse livro do Apocalipse
que o anjo de Éfeso, no caso o bispo de Éfeso, era um homem vigilante. Portanto, um homem que vigiava sobre o rebanho contra as heresias, para que as heresias daquele tempo não se infiltrassem na comunidade cristã e também para que eles pudessem viver uma vida de piedade e de santidade segundo a vontade de Deus. Possamos então, caríssimos irmãos, buscar imitar esses exemplos do bispo São Timóteo. Busquemos então justamente viver uma vida como evangelistas, pregando a palavra de nosso Senhor, o evangelho da salvação a tempo e contratempo, de modo que a nossa vida possa ser uma pregação do santo evangelho, da santa doutrina católica. E recordando sobretudo a necessidade de vigilância para não nos deixarmos contaminar com os erros e pecados do mundo atual, para que em tudo possamos fazer a vontade de Deus nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.